você, esse encontro gostoso, marcado, aí na sua salinha. Fico muito feliz de você nos receber na sua salinha para um bate-papo de coração para coração, com certeza, porque estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, um assunto muito especial, que muitas vezes é a sombra que está circulando em todos os lares por aí onde tem pais idosos. Nós vamos falar sobre a negligência dos filhos para com os seus pais idosos. Então, fique atento, vale a pena e acompanhe nossos programas. Vamos falar de amor, de acolhimento, fazendo um mergulho interior e alçando para o equilíbrio com a doutora Nise da Silveira. Hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado do coração, que é o advogado, professor em Direito, doutor Daniel Puerari. Seja bem-vindo ao nosso programa, Daniel. Muito obrigado pelo convite, Iraci, eu que agradeço. Hoje, o relato que nós vamos trazer é a respeito de uma senhora de 75 anos, chamada Ruth, do seu filho Marcos, de 38 anos, e quem relata essa história é uma pessoa próxima a eles, que se chama Solange. A Solange conta o seguinte, que esse filho cuida dessa mãe idosa, porém, ele assume todos os controles de tudo. Ele é agressivo, ele é bocudo, ele é mesquinho, porque ele limita ela a tudo que ela queira fazer. Tortura ela psicologicamente, porque não dá liberdade nenhuma a ela, ainda grita com ela. Ele utiliza o cartão dela da aposentadoria. Ele saca o dinheiro e usa para tudo aquilo que ele quer. E leva ela de uma forma muito restrita na sua alimentação, nas suas necessidades. Ele tem um controle absoluto sobre isso. E ele grita muito com ela, ele agride muito essa mãe. A Solange tem presenciado muitas situações desse jeito. E ela diz que ela conversou com a dona Ruth, mas ela diz que não, é que o meu filho é nervoso mesmo, né? Então, só porque ele está meio nervoso, estressado, que ele faz isso, tal, e desconversa. E isso tem incomodado muito ela, porque ela vê a situação, ela está vendo que a senhora Ruth está sofrendo literalmente maus tratos e ela bota panos quentes para não ter problema com o filho. A Solange diz assim que ela sente muita vontade de denunciar esse filho, o Marcos, mas que ela tem medo de tomar uma atitude dessa e que ele sofra, ele cause, provoque, propicie a ela alguma retaliação. E a dona Ruth vem a sofrer muito mais. Então, ela diz que isso acontece já há algum tempo e que ela se afastou de lá, mas que isso é algo que está incomodando muito ela. Ela diz quais são as formas legais de se tomar atitude. Hoje vai até que ponto a legislação em proteção do idoso. E mais, seria coerente ela denunciar? A dona Ruth não seria prejudicada com isso?
É muito triste, né, é muito difícil uma situação dessa, porque, eh, qualquer coisa que se faça, a impressão que a gente tem, primeiramente, é que o idoso vai ficar muito exposto numa situação dessa, né. Exatamente, Iraci, é uma triste realidade, infelizmente muito presente nos lares brasileiros, né, onde se tem uma situação de vulnerabilidade extrema, principalmente em relação às pessoas mais vulneráveis, como as mulheres, os idosos, e nesse caso é uma mulher e idosa, ou seja, ela é duplamente vulnerável. Mas a legislação, né, claro que não é perfeita, porém traz algumas medidas protetivas para os idosos que passam por esse tipo de situação, né? É, Antigamente não tinha isso. Essa legislação protetiva ao idoso, ela é algo recente. relativamente recente, não tão recente assim, mas relativamente recente. Inclusive, recentes alterações ampliaram bastante a proteção ao idoso. Hum. Teve uma lei que em 2022, recente, ou seja, do ano passado, ampliou ainda mais, né, alterando dispositivos ao longo de toda a lei, que é o Estatuto do Idoso. Então, nós temos aí um leque de opções em relação à proteção do próprio idoso. E não só o Estatuto do Idoso, mas também a Lei Maria da Penha, né, se a gente for parar para ver, uma violência doméstica, né, pela qual essa senhora Sim, está sim, passando. é uma violência doméstica isso, nossa senhora. E terrível, partindo do próprio filho. E aí, nesse caso, a situação se torna mais complexa ainda, porque às vezes, quando parte de uma pessoa que, não sei, está ali habitando na casa, é um cunhado, é um primo, fica mais fácil até da própria pessoa que está passando por aquela violência tomar uma atitude. Até o próprio marido, se for o caso, tomar uma atitude, denunciar, procurar os meios legais para que seja efetivada essa proteção que a Porque é legislação um traz. parente, quer dizer que é diferente de ser um familiar ali, né. Diferente, principalmente o próprio filho. Até porque a mulher, a mãe, não é, ela tem esse instinto protetivo do filho. Então, às vezes, ao arrepio da sua própria proteção e da manutenção da sua própria integridade física, né, em prol de não trazer nenhum malefício para os filhos, ela se priva, né, do que é básico, que é a paz dentro de casa, que é a segurança dentro de casa. E, na verdade, o que está sendo ali afastada, aquela paz, aquela segurança, por parte de quem deveria prover com aquela Cuidar. segurança e daquele cuidado, né? Porque é dever dos filhos, isso não é só uma diretriz espírita, não é? A gente sabe que pelo espiritismo nós temos essa diretriz maior, né, que não importa e não interessa o que tenha acontecido na relação paterno-filial, materno-filial. A mãe pode não ter sido a melhor mãe do mundo, o pai também pode não ter sido o melhor pai do mundo, porém Uhum. é obrigação, é dever dos filhos prover com os cuidados necessários, principalmente nesse momento de fragilidade, não é? Que envolve a terceira idade. Então, esse filho, além de sair, né, dessa sua obrigação, além de dar as costas para essa obrigação, ele ainda piora o quadro da mãe, que é idosa, vulnerável. Ele retém ali o cartão dela, não é isso? Isso. O plástico que a gente chama, né? Para poder realizar saques e Ele faz tudo e ela não tem direito a nada, não põe a mão, não nada. O cartão fica com ele e pois ele é. faz tudo o que ele quer, porque ele saca, movimenta e Essa que é a questão, porque ter a posse desse cartão para poder ajudar o idoso, né, com o consentimento do idoso, olha, eu preciso que vá no supermercado, eu preciso que pague essa conta, eu preciso que você resolva isso, aí tudo bem. Aí não teria problema nenhum, porque ele está sendo ali o representante da mãe, ajudando, colaborando. Mas pelo que eu compreendi da narrativa, é o contrário, é o contrário, ele subtrai esse cartão para poder trazer ali benefício para si para próprio. ele só e pronto, acabou e ela fica com o mínimo estritamente necessário. Pois é, então, de fato, essa E o conduta dele é dinheiro é abusiva. dela, né. Pois é dela para manutenção da vida dela, para ter ali até uma poupança, né, Pelo menos um conforto, né, os prazeres poucos que pode ser propiciado durante a fase
da terceira idade, né, do idoso. Então, é necessário, né, esse conforto, essa paz, esse... Muito importante. E outra coisa, né, além do conforto, você tem diversos gastos, diversas despesas que são extras, que surgem justamente em função da terceira idade. Os Uhum. medicamentos, né, são cada vez mais necessários, fisioterapia, a compra de determinados produtos que antes não eram necessários passam a ser. Então, o custo de vida do idoso, ele é muito alto e principalmente nesse momento da vida onde a pessoa está vulnerável, né, e precisa ter Uhum. a dignidade sendo respeitada. Então, quando esse filho ele subtrai o que é de direito da mãe, né, não deixando nem o necessário, quanto mais o supérfluo, ele está subtraindo a própria dignidade dessa pessoa. Mas a legislação ampara quem passa por esse tipo de situação, né, de problema familiar, infelizmente muito comum. A diretriz legal, inclusive, é para as pessoas que tenham conhecimento desse tipo de ilícito, que elas denunciem, até mesmo porque, aí a gente tem um ponto que é muito delicado, se uma pessoa toma ciência de que um idoso está sendo maltratado, que ele está sendo vilipendiado, né, que o que está acontecendo nesse caso, Sim. e não comunica à autoridade policial, a pessoa que sabe dessa informação e tem o dever de comunicar e não faz, ela pode até responder por omissão. Então é algo Está muito sendo sério. conivente, né, de uma certa forma. Exatamente. Vamos imaginar algo parecido. Se tem alguém em cativeiro, se tem alguém ali sequestrado, e você sabe que a pessoa está ali presa, não consegue sair, não consegue se locomover, tem um sequestrador ali, né, limitando a entrada e Que saída dela. acaba, de uma certa forma, eh, sendo um tipo de sequestrador, porque mantém ali dentro, né, Exato. sob um controle total, e o que a gente entende que ela não tem essa liberdade de ir e vir para nada, porque também não tem dinheiro para Se isso. não tem dinheiro, como é que ela vai pegar um táxi, pegar um Uber? Como é que ela vai ir numa padaria, tomar um café com as amigas, numa cafeteria, ir num restaurante? Como é que ela vai exercer os atos dela, né? Do dia a dia, né? Não digo, Sim, né, nem só as compras caras, como por exemplo, isso aí indiscutivelmente, supermercado, farmácia, etc. Né? Claro, isso aí é o básico. Mas para além disso, a pessoa precisa ter mobilidade, ela precisa caminhar, ela precisa frequentar os lugares que ela sempre frequentou. Não é porque ela tem quase 80 anos de idade que vai ser retirada a dignidade e a liberdade que ela tem para usufruir um benefício que é próprio dela e também exercer um direito dela, um direito à liberdade, à dignidade, né, de fazer o que bem quiser, o que bem entender. A pessoa pode ter 100, pode ter cento e tantos anos, se ela tiver autonomia, né, e ela tiver ali condições psíquicas, emocionais, de transitar sozinha na rua, é um direito dela. Cercear isso é quase que um cárcere privado, né? Pela via reflexa isso. do controle patrimonial. Não é diretamente que está limitando a Olha. pessoa, não tem ali uma amarra, uma corrente, mas na medida em que eu tiro os recursos que ela tem para poder fazer o que ela quer, eu estou sim mantendo ela em cativeiro. E quem tem essa notícia de que a pessoa está passando por esse problema, assim como se tivesse notícia de alguém encarcerado, trancado numa casa, preso, tem o dever de comentar, de denunciar De para a denunciar. autoridade policial, né? E no caso dela, a Solange, no caso, se ela tivesse feito a denúncia, pelo que eu entendi, parece que agora ela não está tendo mais contato, né? Uhum. Mas se ela tivesse feito a denúncia, ela ficou com medo que a dona Ruth sofresse as retaliações do filho, pelo filho, por ter acontecido isso. Quais seriam as consequências, as medidas tomadas? O que que faz parte desse pacote da proteção da terceira idade? Então, a pessoa que vai denunciar não pode ter essa preocupação, porque o problema já está acontecendo, né? Já tá acontecendo algo doloroso. Algo doloroso e há muito tempo. Então, se não for logo sanado o problema, ele só piora. A tendência é sempre piorar.
Então, essa preocupação de que vai ter uma retaliação, esse sujeito é agressivo, ele vai se voltar contra a própria mãe, não me parece. Claro, tem que ser analisado tudo com calma para ser feito uma denúncia, qualquer comunicação que seja de modo estruturado, né? Para poder também amparar a amiga dela, né? Amparar essa mãe que está passando por esse problema e ao mesmo tempo não expor essa mãe, mas não é por conta disso, dessa preocupação, que vai deixar de tomar as medidas necessárias, porque a tendência é esse quadro piorar, esse filho cada vez se tornar mais agressivo. Então, a agressividade ela já existe. Não denunciar pela preocupação de trazer ali algum desconforto, algum problema naquela família, que já está completamente desestruturada, não me parece ser o melhor caminho. Até porque se eu tenho ciência do que está acontecendo e eu não comunico à autoridade, eu sou corresponsável, né? Eu sou partícipe desse problema criado Ah, por esse filho, porque é dever de qualquer pessoa que saiba de uma abusividade que está sendo cometida contra pessoas vulneráveis, né? Violência doméstica contra a mulher, contra idoso, contra crianças, é um dever não só moral, mas jurídico de se levar conhecimento da autoridade pública para as medidas necessárias serem tomadas. E as medidas necessárias sendo tomadas, ela não precisa ter preocupação com retaliação, porque essa família agora vai ser cuidada, né? A responsabilidade de quem praticou o ilícito vai ser apurada, ele vai sim responder, né, juridicamente por todos os atos que ele cometeu, mas ao mesmo tempo, né, o outro lado da moeda é trazer um amparo para essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Então a denúncia nesses casos não precisa trazer nenhuma preocupação para quem vai fazê-la, né? Pelo contrário, é um ato de amor, de cuidado com aquela pessoa que está passando por um problema tão sério como esse. e no caso de estar sendo utilizado todo o dinheiro dela, está sendo absorvido por ele em benefício à pessoa dele e não às necessidades dela, né? Ele está retendo esse cartão. O que que a justiça faz? O que a lei determina? Uma vez que seja, né, apurado realmente essa conduta, vai ter que ter provas, né, e isso é fácil hoje em dia de conseguir, ele vai responder por esse crime. São dois tipos penais que nós temos no próprio Estatuto do Idoso, o artigo 102 do Estatuto do Idoso e o artigo 104 do Estatuto do Idoso. Um é reter o cartão e o outro é usar os bens ou se utilizar ali do dinheiro do idoso para fins diversos que não a manutenção do próprio idoso. Porque se eu me utilizo daquele valor para poder prover com a manutenção do idoso, tudo bem, isso é uma ajuda. Não é o que Uhum. acontece, né, nesse caso. Então, há penas que são pesadas, que chegam a 4 anos, né? Um dos crimes vai de 2 a 4 anos, você desviar o patrimônio do idoso em benefício próprio, e só reter o cartão do idoso já tem também um crime que vai de 6 a 2 anos, né, Olha de só. pena, de prisão, com multa. Ou seja, esse é o aspecto penal, né? Nós temos aí um crime previsto no Estatuto do Idoso. Esse aspecto penal tem essa responsabilidade, né? Da pena privativa de liberdade e multa. Para além disso, depois na Justiça Civil, é uma outra área que vai discutir patrimônio, perda patrimonial dessa idosa. Pode ser apurado, se for do interesse dela, esse prejuízo pelo qual ela passou, todos esses valores que foram desviados, para que esse sujeito responda também, né, por esse patrimônio que foi desviado e que deveria ter sido direcionado para ela. Mas, nesse caso, nós temos aí uma questão envolvendo o âmbito privado, vai depender da vontade dela. No âmbito criminal, não. Essas condutas penais, esses tipos penais, desviar o patrimônio do idoso e reter ali o cartão de crédito ou de benefício do idoso, independentemente da vontade dela. A autoridade policial e o Ministério Público tomando ciência dessas ações, né, ilícitas, é instaurado um inquérito policial e depois uma ação penal pública. Por mais que ela fale, eu não quero continuar, eu não quero que meu filho seja preso, não depende mais dela, porque é um interesse público envolvendo aquela questão. É bem sério isso. Entendi. Agora, num caso, por exemplo, ali é só ela e o filho, Sim. mais ninguém. Se, a Solange, no caso, fizesse uma denúncia, e fosse utilizado sim, ele fosse enquadrado em todos esses delitos aí, conforme manda a lei, e fosse
levado para reclusão, como é que fica o idoso? Isso é muito interessante, porque o Estatuto do Idoso, como eu disse, né, não é perfeito no plano fático, nós temos muitas alterações que precisam ser feitas, porque não adianta a lei trazer um cenário maravilhoso, quando você vê ali na prática, às vezes não é bem o que se imagina, né, ou o que a lei pelo É. menos preveria. Mas tem sim uma rede de apoio ao idoso. Há determinados centros de referência, assistência social, de apoio ao idoso. Então há programas públicos, aí depende muito da região, né? Geralmente ligados aí aos municípios, de amparo ao idoso que está passando por algum tipo de problema, né? Então há casas de apoio, há Certo. casas de amparo ao idoso, há pelo menos em boa parte dos grandes centros, né? Locais onde o idoso ele vai conseguir ser amparado e de fato ajudado, né? Porque se nesse caso o próprio filho não ajuda, tenho eu que, por pior que seja, vamos imaginar um serviço que não seja maravilhoso de apoio ao idoso. Por mais que não seja maravilhoso, me parece que vai ser melhor do Vai que a ter um situação que ela apoio. tem hoje em dia. Agora, o idoso ele pode, por exemplo, se recusar a ir para um local desse de apoio, de assistência, ele fala: "Não, eu quero continuar morando aqui sozinho, fazendo meu trabalho, enquanto meu filho está lá na Pode. reclusão, está preso", né. E, eh, a assistente social vem até o local, sempre dá atenção, enfim. Exatamente essa que é a lógica da lei, né. Não necessariamente o idoso vai ter que morar num lugar que é mantido pelo poder público. Essa rede de Hum. apoio envolve o apoio para que ele possa desenvolver as atividades normais do dia a dia, né. Se precisar de alguma assistência, por exemplo, para fazer uma perícia no INSS, e inclusive se não tiver como se locomover até o INSS, pelo Estatuto do Idoso, as perícias precisam ser feitas, né, sempre em acompanhamento com a assistência social, aonde o idoso estiver. Porque se o idoso não tem condições de se locomover, ele não pode ser prejudicado por conta dessa Ah. limitação. É dever do poder público prover com a assistência necessária ao idoso, principalmente quando ele se vê num quadro, né? Tipo esse, que ele não consegue se mover, às vezes não consegue sair de casa, às vezes tem alguma limitação não só física, né? Mas pode ter um quadro depressivo muito grande, onde pessoas tomam conta dele, ele não consegue sair de casa, enfim. Qualquer que seja a patologia, se impedir o idoso de se locomover para algum lugar, a assistência social precisa sim, ela se locomover e a estrutura, na medida do possível, até onde o idoso se encontra, né? Então, essa ajuda, essa rede de apoio não pressupõe só o idoso ir para uma casa de amparo, ir para alguma casa, algum abrigo para Uhum. idosos, não, né? É uma rede de apoio que inclusive vai atender o idoso na sua residência. Agora, algo que me chama atenção também, que eu acho que vale a pena ser falado, principalmente para que, eh, o próprio idoso tenha esse esclarecimento e até as pessoas que conhecem, né, alguns casos assim que possam estar ocorrendo, eh, a pessoa fica reclusa. No caso, o filho ficaria recluso lá, suponhamos que até 4 anos, seja lá o tempo que for. Quando ele sair de lá, ele vai poder voltar e morar na casa do idoso? Tudo depende. Tudo depende, primeiro, da vontade do idoso, do risco que esse retorno desse rapaz à casa do idoso vai É, porque eu representar fico para o idoso. imaginando Sim. isso, né. E não são 4 anos, não, né? 4 anos, isso na pior das hipóteses, mas não chega a 4. Porque se tiver bons Ah. antecedentes, se ele, por exemplo, não tiver tido nunca nenhum tipo de problema com a justiça, se ele for uma pessoa que é réu primário, você tem ali os benefícios legais. Pode até acontecer dele sequer começar ali o regime prisional fechado, enclausurado. Pode ser um regime aberto, semiaberto. Então, não necessariamente, Ah. apurando o crime, ele sendo condenado, ele vai para a cadeia e vai ficar lá 4 anos. Não, isso é pena máxima e mesmo assim, às vezes nem tem um regime inicial fechado.
pode ser um regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, ainda tem esses poréns. Mas nesse caso, pelo menos, geralmente a pessoa que comete esse tipo de atitude, né, e que passa por um processo penal, que é algo muito duro, fica receoso de praticar aquele mesmo ato, porque sabe que a situação já não está boa naquele momento. Se ele for repetir aquela mesma conduta, né, a não ser que ele É. tenha algum tipo de patologia, desequilíbrio psíquico ou mental, se ele for minimamente, né, ponderado nas suas escolhas, ele vai parar com aquela atitude. Porque Então, ele pode não ir, pra lá, retornar para lá, por exemplo, e reter o cartão dela do banco, ou seja lá o que for. Mas ele pode ir lá e bater boca, pode, agredir. pode. Mas o motivo para ela ter, se for o caso, uma medida protetiva muito vai depender, né, do que tem no após processo. Nesse caso, às vezes a atitude da pessoa, que até então foi errada, pode sofrer uma mudança. A gente sabe que isso acontece. A pessoa, ou porque sentiu aquela dor e a preocupação e o desespero de estar respondendo por um processo penal, todas as implicações que tem, né? Ou porque de fato se arrependeu, compreendeu que não era aquele caminho que tinha que ter seguido, né, que pode ter algum problema mais sério ainda depois, que a mãe não merecia isso, seja o motivo que for. Ela pode realmente se endireitar, né, pelo menos melhorar e bastante a sua conduta. Nesse caso, se não representar risco ao idoso, não teria problema nenhum. O problema acontece quando a pessoa pode voltar, de repente, até mais agressiva, né? Que absurdo pelo que eu passei, você que me colocou nessa situação, e se fazer de vítima, seu próprio filho, você quis ver o seu filho respondendo a um processo e indo preso e não sei o quê. Nesses casos, sim, tem lugar para medida protetiva. Esse rapaz pode ser afastado desse lar, pode ter uma cláusula de raio nessa medida protetiva, né, pela qual ele não poderia se aproximar 100, 200 metros da mãe, enfim, vai depender muito das circunstâncias de cada caso concreto. Cada caso é um caso. Se for necessário, sim, ele pode ser afastado, pode ter uma medida protetiva nesse sentido, para afastá-lo, uma vez que ele representaria um risco para sua mãe. Mas vai depender do caso. Tem pessoas que se emendam, que tomam jeito, né? Com certeza. Agora, a gente sabe que tem muita situação onde o idoso tem uma aposentadoria até boa e, tem 2 filhos ou 3 filhos, seja lá o que for, e eles começam a disputar entre eles quem vai tomar conta do idoso, Uhum. porque, na verdade, a situação, o problema, o foco não é o tomar conta, acolher, dar amor, é quem vai ficar com esse cartão para poder manipular o dinheiro do Pois é. idoso, né. Tem muito disso, Iraci. Eu já lidei com determinados casos, né? E cada caso é um caso, determinadas situações que quem lida com o direito às vezes se choca muito, né? É impactante você ver, às vezes, a ganância e o egoísmo do ser humano. Então, teve uma determinada situação na qual uma família que tinha um idoso sendo o provedor, ele tinha um excelente provento, da época que não tinha teto, eram valores bem altos, seria hoje até limitado pelo teto, mas como na época não tinha, não sei, vamos botar aí que ele tinha na época quase 100 anos de idade, né? Ou até passando um pouquinho de 100 anos de idade, então tinha um provento muito alto, provento especial, e ele acabou indo para o hospital, ele tinha um problema de saúde, ele acabou entrando em coma, sendo entubado, e chegou no momento que o médico falou: olha, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa progressão do problema, desse quadro clínico do idoso, porque ele se encontra realmente numa situação bem delicada, sofrendo bastante. Ele está sedado, né, a situação está sob controle, mas, né, o quadro é irreversível e o sofrimento pode ser atenuado, né, com medidas paliativas, né, ou se não for autorizado, claro, ele vai continuar com os aparelhos, trazendo uma vida artificial e vai estender até o último respiro, até o corpo não aguentar mais mesmo, né. Só que há aquela consciência ali, né, não tem estudos aprofundados sobre isso, mas a gente sabe que a pessoa, mesmo nesse quadro, né, ela pode sentir algumas coisas, ela pode perceber, ela pode ter uma consciência, porque a gente que é do espiritismo sabe que o espírito fica por ali. E às vezes É. registra aquela dor que ainda está preso naquele corpo, né? Registra aquele E mal-estar. tá
consciente de tudo que está acontecendo, né? O Tudo que tá corpo está inconsciente, mas o espírito está tá consciente. consciente, às vezes passando por dilemas muito sérios ali e dores físicas também, né, a parte de estar sedado. E eu me lembro que teve um filho que falou: "Olha, de forma alguma, ele tem que durar até o último suspiro, até o último suspiro". E eu achei aquilo estranho, né, e o médico falou: "Olha, mas isso pode representar um sofrimento para o seu pai". Falei: "Ó, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim, né, pelo menos tem que esperar virar o mês de dezembro". Aí todo mundo ficou um pouco chocado com isso. Depois eu fiquei pensando, 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 não sei, a gente também não pode julgar os outros, né? É, Mas às vezes é mas porque dezembro, sei lá, tem um 13º, tem um benefício maior, já era grande o benefício, de repente dobra, triplica. é, Eu não sei. Ah, não, 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 tudo bem. Mas pelo menos tem que esperar até virar o mês de dezembro. Eu achei um pouco aquilo um pouco peculiar, até pela própria fala, né, da família em relação a como é que vai ficar tudo depois, como é que vão ficar as quantas pessoas, ou seja, que não se prepararam, né, para cada um ter a sua própria independência, tomar conta da sua vida e fica com aquele arrimo de família, né? Às vezes a pessoa já não tem mais é. condições de sobreviver com dignidade e tem ali aquela família trazendo peso, não, mas precisa disso, precisa daquilo, né? A pessoa parece que não pode nem desencarnar em paz e com Não, tranquilidade. não pode, porque a pessoa que está ali, na verdade, é um sifão, não é um. Pois é, e não deixam ela ir, porque há outros interesses por trás, que não só o sentimento ali, né, e às vezes é um sentimento realmente de apego que não dá para contestar. Nós gostamos, nós amamos É, nossos parentes e infelizmente estamos aqui para trabalhar o mas apego, somos apegados, aí é né. que tá, né? A gente gosta, a gente ama aquele parente que está ali, mas eu prefiro ter ele aqui sofrendo Do que deixar do ele em que paz. libertar ele e deixar que ele siga o percurso natural. O percurso natural, ele siga o desenvolvimento no plano espiritual, ele saia do cárcere, porque a gente sabe, o Evangelho fala, nós somos encarcerados da carne. Então Uhum, estamos aqui presos, né? Quando é. chega a hora da pessoa ter a liberdade, depois já cumpriu o que tinha que cumprir, cento e poucos anos, né? Já está na hora de ter o seu Nossa, descanso e continuar o progresso do lado de lá, ainda com mais com um estado certeza. desse de saúde. Se estivesse bem de saúde, ótimo. 110, 120 anos, ótimo. Não é essa a questão. Ele estava com a saúde muito debilitada. E as pessoas, por conta do apego, não só a pessoa, me parece que não era em relação à pessoa, mas em relação ao patrimônio, não deixam a pessoa ir com paz e com tranquilidade, né? Nossa senhora, a gente vê como isso é, é uma constante, é uma violência muito grande, por interesses, né, do que a pessoa tem no bolso em vez do que ela tem dentro do coração dela, Pois né. é. Agora, quando há uma discussão para ver quem que vai ficar tomando conta do idoso, porque é claro, aquele que ficar vai ficar com o maldito cartão, né. Uhum. Então, isso pode ser levado para a justiça e até ser, definido, por exemplo: "Ah, você fica 3 meses, 3 ou 4 meses você, 4 você, 4 você", alguma situação assim? Pode. Geralmente, quando o idoso não tem capacidade de gerir os seus interesses, né? E aí isso aí é uma exceção, porque se o idoso tem capacidade de gerir os seus interesses, mentalmente ele está pleno, fisicamente ele consegue se locomover e consegue decidir sobre a sua vida, é ele que vai decidir sobre a vida dele. Porém, acontece, né, em muitas situações em que é necessário ter uma intervenção de alguém da família ou alguém que possa amparar o idoso numa eventual, né, limitação, seja psíquica, né, ou física, e principalmente psíquica, né? Porque ele pode não conseguir se locomover, mas a mente dele está perfeita e ele consegue gerir os interesses da vida. É isso que importa. Uhum. Se não conseguir, tem o Instituto da Curatela Judicial, né? É um processo judicial, Hum. geralmente algum filho vai pedir, se tiver companheiro, né? Companheira, marido ou mulher, também tem a possibilidade do marido ou da mulher pedir para sua esposa ou para o seu marido essa curatela judicial. É, vai ser ouvido o Ministério Público, o juiz vai fazer uma inspeção para ver se realmente aquele idoso está passando por uma situação de limitação psíquica, para saber se é realmente necessária a curatela, porque em determinadas situações não é. O idoso está ali em plena consciência, mas tem gente falando, não, não, ele não pode, ele está dilapidando o patrimônio é dele. É Ele dele. trabalhou, ele pode dilapidar, ele quer, vai viajar o mundo, pode, ele pode Ele fazer isso, quer se ele quiser torrar tudo para não deixar um pode. centavo para ninguém, é um direito que É um assiste direito ele. Ele que dele. trabalhou, ele que ganhou, ele que, né, Pois que é, e quer ver o que acontece muito também? Ah, mas
casou com um rapaz mais novo, uma moça mais nova. Então aí começa aquele negócio, mas não pode estar em juízo perfeito. Por que não pode estar em juízo perfeito? Qual é a diferença uma pessoa mais nova casar com uma pessoa mais velha e vice-versa? Não faz o menor sentido ela não ter ali A a condição e a liberdade. liberdade de escolher e de entender o que é melhor para si. Ter uma intervenção judicial para o filho tomar conta dos interesses dessa pessoa não faz o menor sentido. Mas tem situações em que são necessárias, né? Uhum. Então, é para cuidar do idoso, por isso que é curatela, né? Alguém que vai tomar conta dos interesses do idoso e vai prestar contas disso, porque há uma administração do patrimônio do idoso, que tem que ser revertido esse patrimônio em prol do próprio idoso. Então, tem sim esse Hum. instituto da curatela, e que é muito comum, né? Um filho, às vezes, pedir judicialmente, e quem comprovar que tem a melhor condição para tomar conta do pai, judicialmente vai ser o responsável, vai ser o curador. Caramba, não é fácil, passa Não. muito rápido, né? Caramba! Mas tem muita coisa aí, eu acho que teve bastante esclarecimento. Doutor Daniel, em uma palavra, uma emoção para a Ruth ou a Solange reconstruir nessa caminhada. Uma palavra negativa, né, que precisa ser reconstruída. Talvez o apego, né? O apego nos leva a termos determinadas condutas reiteradas, ainda que seja em prejuízo dos nossos interesses. Tá certo. Muito obrigada Muito pela obrigado, sua viu? presença, por todo esclarecimento. Muita Eu que paz. agradeço, muita paz. Solange, depois de todos esses esclarecimentos que fizemos com o Dr. Daniel e que trouxe toda a parte jurídica para a gente conhecer um pouco mais, porque nem todos têm esse conhecimento e hoje houve um grande esclarecimento, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a dor silenciosa se oculta nos lares entre o condicionamento e a perversidade, sendo muito mais comum e frequente do que se pode imaginar. A tortura psicológica ocorre em todas as classes sociais e, na maioria das vezes, ninguém as vê. Ocorre entre o verniz das aparências e as angústias da solidão que cala nos refolhos da alma. Geralmente, não deixa marcas aparentes, porém, encontram-se alojadas no âmago do ser e elas calam marcas profundas, mas nem sempre é reconhecida pela própria vítima da agressão. Realmente, muitos idosos passam por inúmeras situações onde são vítimas, sim, de negligência, de violência, de agressões psicológicas, né? As agressões verbais, as atitudes, as caras e bocas tortas, as bufadas das pessoas que, olha, né? É um absurdo, mas eles muitas vezes olham isso e falam: não, é que o meu filho ou a minha filha está com um problema. Não, é que meu filho, ele é muito nervoso, é por isso. Não, é porque ele passa muito estresse lá no trabalho dele, então ele está dessa forma. Então, ou seja, insistem em não ver como uma fuga, sem dúvida, para evitar encarar de frente a negligência, a rudeza do próprio filho. E mais, muitas vezes usam essa fuga para buscar não sentir a dor,
a decepção, ou até para que, expondo o que aquele filho, aquela filha estão fazendo, expondo esse filho, as pessoas vão reconhecer nesse filho, nessa filha, uma pessoa dura de coração, uma pessoa ríspida, uma pessoa de não boa índole, não confiável, maldosa, interesseira e tantas outras formas. Então, aquele pai, aquela mãe não quer ver seus filhos sendo retalhados pelos outros, que alguém fale mal deles, que fale, ou seja, a realidade. Então, eles suportam, no silêncio calado, a violência. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história pelo WhatsApp, nos relatando qual a sua angústia, seu medo, sua aflição, o que está realmente doendo na alma. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos juntinhos aqui na TV Mundo Maior. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria, uma semana verdadeiramente abençoada, deixamos para você também, carinhosamente, um beijinho gostoso. Muita paz.